Todo que joga videogames tem aquele jogo que sempre quis dar uma chance pra entender o porquê ele é tão especial pra tantas pessoas. E no meu caso existe uma franquia que sempre me chamou a atenção. Mesmo não tendo zerado nenhum jogo da franquia Zelda, eu sempre achei o seu universo mágico e interessante, apesar do seu estilo de trama mais simplório, onde você é o herói que precisa salvar a princesa das mãos do grande vilão. Eu acredito. Simplório é uma palavra que implica negatividade, tá? Simplório é uma palavra que está falando que essas características o tornam pior. Eu discordo. Eu acho que essas características elas são neutras. O que torna melhor ou pior é a execução. Até porque quando você vai ver os personagens de Zelda, por que a série tem o nome da menina? Por que a série não se chama Link? Porque a personagem tem importância. E a dinâmica de você ter histórias que tem lá o mocinho que vai salvar a mocinha. Isso é uma das características mais essenciais da virtude masculina. Sacrifício, proteção, coragem. Né? Ah, isso implica que a mulher é fraca? Não. Porque a história está sendo direcionada para garotos, principalmente. Quem jogava videogame nessa época era garoto. Quem lê mangá shonen é garoto. Não que não tenham meninas que não leiam, mas é focado para Do um Michael público. Kaiser, canal do Kaito. Vamos de mais Blue Lock e agora com o melhor personagem. Vamos ver sim, Shadow. Então, eu acho que falar que isso é simplório é errado. Você pode falar que foi super saturado. Que foi. Vamos dizer que só fizeram coisas assim durante muito tempo. Aí eu concordo que aconteceu. Mas essa estrutura, ou uma estrutura onde uma mulher que precisa salvar o homem, elas não são nem boas nem ruins. Por natureza, entendeu? Acredito que já não exista quase nada que não tenha sido dito sobre esse jogo na internet, até porque na época do seu próprio lançamento ele já era considerado o maior jogo de todos os tempos. Eu não achei que o cara tá no modo lento, não. Eu achei que tá, tipo, a qualidade do áudio tá bom, ele tá falando a velocidade ok. Nem todo vídeo precisa ser falando muito rápido, depende do público e tal. Eu vou deixar em 1.5x só porque eu queria ver como é que era a voz, que a gente tá sem tempo pra acompanhar o resto da fila. Mas eu achei que a qualidade tá boa da apresentação. Depois de todos esses anos, eu decidi finalizar pela primeira vez The Legend of Zelda. Porque pior que na maioria das vezes a Zelda não tá presa. Ela não está presa durante a história. Por exemplo, no próprio Ocarina of Time, a Zelda, né, ela é o personagem que te ajuda no futuro. O ninja lá, né? Então, pô, ela já tem um papel muito diferente do que teoricamente fala, que as pessoas poderiam falar que é, né? E ela vira o Shake, né? E eu zerei também a Link Between Two Worlds. E a Hilda e a Zelda tem partes interessantes e tal. Então, assim. Mas essa é a perspectiva que ele tinha do lado de fora, né? Ele achava que era assim. E eu acho ok achar que é assim, porque é uma simplificação que fazem muito. Ocarina of Time. Eu lembro como se fosse ontem, mas no longínquo ano de 2011 eu tive a minha primeira chance de jogar Ocarina of Time. 13 anos depois do seu lançamento original no Nintendo 64. Até porque o 64 nunca foi um console de fácil acesso. Geralmente naquela época a gente ia na casa dos coleguinhas da escola pra jogar os videogames deles e eles os nossos. Só que quase ninguém que eu conheço tinha um 64. Inclusive eu lembro de ter visto só dois pessoalmente na minha vida toda. Um amigo meu tinha o Nintendo 64. Até que em 2011 eu dei a sorte de esbarrar em um no brechó aqui da minha cidade, cheio dos maiores nomes da sua biblioteca, como Smash, Mario Kart, Mario 64 e o Ocarina of Time. Mano, eu lembro daquela euforia que eu tava pra chegar logo em casa e poder jogar cada um daqueles jogos. Cada é uma sorte do caralho, hein? Achar um Nintendo, um 64 com esses jogos. Poder experimentar cada um deles no meu tempo. Naquela época eu sentia que faltava alguma coisa. Sabe aquele sentimento que parece que algo não tava se encaixando direito? Então eu abandonei o game antes mesmo de encontrar Zelda pela primeira vez. Mas agora, rejogando e já mais velho, com uma bagagem maior no mundo dos videogames, eu consegui entender o porquê que eu deixei a aventura há uns tempos atrás. Algo que eu sempre valorizei e sempre prezei em jogos grandes que você precisa explorar é falar com todos os NPCs, pra entender onde eu tava, o porquê que eu tava ali, o que tava acontecendo, o que eu precisava fazer e como fazer. E é isso que eu senti falta em Ocarina.
Você deve ter achado esse argumento meio estranho, principalmente se for uma pessoa que jogou na época. Porém, uma sensação constante que veio perdurando durante o meu tempo de gameplay era que, quando eu mais precisava, o jogo acabava me deixando na mão. E o que eu quero dizer com isso? Um exemplo que me vem automaticamente é a túnica de fogo que você precisa vestir para entrar no Templo do Fogo. Não existe indicação nenhuma do que você precisa fazer para conseguir esse item. Só um Goron esquisitão mandando um Limp Bizkit no meio da caverna sem indicação nenhuma do que você precisa fazer para ele parar, nem mesmo o que aconteceria se ele parasse. Ou até mesmo quando você precisa ajudar a Princesa Ruto, onde primeiro você precisa aprender a mergulhar, depois disso achar uma garrafa com uma carta no meio do lago, onde eu demorei mais tempo do que eu deveria para conseguir enxergar, depois voltar no pai dela e aí sim ter acesso às entranhas do Jabu Jabu. Alguns outros problemas como esses me deixaram com a Eu nunca tive 64. E eu joguei o Ocarina of Time pelo Nintendo 3DS de uma amiga minha. Eu não tive esses problemas. Eu acho que existem algumas coisas de perspectiva que acabam afetando a gente por causa do seguinte, né? Hoje em dia, a gente presume que o jogo tem muito tempo inútil e você precisa ter eficiência para solucionar os problemas. Na época, era o contrário. Na época, o jogo presumia que você tinha muito tempo livre e ele meticulosamente construiu um mundo para se tornar algo interessante, onde a própria exploração pode te recompensar. E aí vem a diferença de abordagem, né? Porque os jogos antigos... Sou o maior inimigo dos raps de anime, o verdadeiro. Valeu, Luca. Vamos assistir isso aí. Os jogos antigos, ainda vindo talvez das origens dos arcades, eles tinham muita mentalidade ainda de te manter jogando. E no Super Nintendo isso acontecia muito com, né, os jogos muito difíceis. No Nintendinho, jogos muito... Mega Man 1 é absurdo de injusto. Porque é pra você morrer e continuar jogando. Mas depois, quando foi evoluindo, apesar de eles deixarem a parte muito cruel de lado, talvez ainda a vontade de deixar o jogador dentro daquele mundo permaneceu. E aí o Zelda Ocarina of Time, quando eu era criança e depois mais adulto jogando, eu não estava necessariamente desesperado para ir atrás da história. Eu estava me divertindo, indo para os lugares, matando bicho, conseguindo loot, fazendo outras atividades, jogando nos joguinhos da feira da cidade, quando o Nick é criança, e por aí vai, sabe? Então eu não acho que a crítica dele é negativa. Tipo, eu não acho que ele tá errado em fazer essa crítica. Mas eu também acho que esse tipo de característica não é essencial para um jogo. Mas o que ele falou, ele prefere assim, tá tudo bem. Porque hoje em dia, em geral, você tem que ter isso. Porque hoje em dia, em geral, tudo que é colocado no jogo é para aumentar o tamanho dele artificialmente, sem que tenha substância, como tem, por exemplo, em Zelda ou alguns outros jogos. A substância não precisa ser necessariamente história, revelações e tal. O simples fato de você ter um gameplay com um mapa interessante para você poder se divertir já pode ser a própria recompensa. A sensação de que certos caminhos e certas escolhas de design foram feitas justamente para tipo, você tem o Saria Song, que ela te dá dica, né? serem propositalmente confusos, quase que gerando uma necessidade do jogador de comprar um guia ou um detonado, diminuindo um pouco da graça de saber o que você precisa fazer, mesmo que de forma subjetiva. Isso eu acho o contrário, eu acho que a gente jogava sem o detonado, no caso. E só se divertia em tentar descobrir o que era pra fazer. Só que eu nem comentei sobre as quests secundárias do jogo, como a da espada Bigoro, onde dificilmente um jogador comum, depois de bastante tempo investido, voltaria lá no começo da aventura pra falar com o maluquinho que você encontrou no vilarejo de Kakariko em algum momento, contando que você tivesse a galinha azul pra deixar ele feliz e prosseguir no processo de reconstrução da espada. Não, porque pode ter coisas desse tipo, eu concordo. São mais exageradas, muito deslocadas. Mas isso entra no que a gente tava falando. A gente jogava e explorava, e ia fazendo as coisas, e ia trombando nos lugares. Ainda mais quando a gente criança não sabia inglês, aí a gente só ficava aleatoriamente andando pra lá e pra cá. Mas nos jogos que a gente sabia mais ou menos o que estava acontecendo, tipo, a gente chamava um pai, meu pai, por exemplo, me ajudava com RPG, pedia pra ele traduzir o que o personagem falava. Você aproveitava o tempo fazendo as coisas, entendeu? Então as chances disso acontecer eram maiores. Hoje, com certeza, ele não deve ter um tempo para dedicar a isso.
E os jogos, em geral, foram pegando essa tendência. Jogos AAA antigos eram mais feitos com mais afinco? Sim, com certeza. Com certeza. Por isso que eles são famosos até hoje. Por terem sido jogos bons do passado. Hoje em dia não são mais. Processo de reconstrução da espada. E isso, estranhamente, não é falado em momento nenhum por nenhum NPC. Só se eu for muito burro mesmo e não prestei atenção. Mas o pior de tudo é que se eu não tivesse jogado com alguns amigos meus assistindo, nem ferrando que eu ia saber dessa quest. Mesmo eu pedindo pra eles não me darem nenhum tipo de dica, algumas coisas eu tive que perguntar pra poder me manter na jornada de uma maneira fluida e agradável. É muito provável que eu tenha perdido vários pequenos detalhes no game, como as quests das máscaras, que eu descobri que existiam meses depois que eu já tinha terminado o jogo. O que me fez pesquisar mais e descobrir que o jogo originalmente seria lançado pro Nintendo 64 DD, um trem que você encaixa no 64 e faz com que o console leia CDs, tipo o Mega Drive com o Sega CD. E também descobri que o jogo teve diversas mecânicas descartadas pela limitação de espaço do cartucho, que acabou gerando uma sequência aparentemente tão boa quanto o Ocarina of Time. Apesar desses detalhes, algo que eu preciso dar os créditos, que talvez nem sejam suficientes para fazer jus ao trabalho magnífico do time de desenvolvimento, é a sua ambientação e a maneira de como o jogo trabalha a subjetividade do perigo durante a sua aventura no universo do game. É intrigante a maneira de como você controla Link ainda como criança e tudo parece massivo, gigante, com estruturas colossais e até mesmo seus equipamentos ficam gigantes no protagonista. Diversos inimigos te deixam de uma certa maneira tenso para lutar contra eles, até o momento da revisita, onde você cresce e começa a enxergar o mundo do jogo de outra forma. Sua perspectiva do que significa o perigo muda, a fragilidade que você sentia antes de virar adulto pela primeira vez some e tudo que você entendia como perigo acaba se transformando em mais um obstáculo pela frente. E é muito doido como isso é valorizado pela direção de arte e o trabalho impecável que eles tiveram em fazer com que cada local tenha uma ambientação própria, onde cada partezinha do mapa consegue te passar um sentimento diferente de acordo com cada área, como o Templo da Floresta dá a impressão de que a vegetação tomou parte de um lugar que aparentemente já foi um pedaço do reino de Hyrule. Ou também quando você revisita a área dos Horas no futuro e tudo tá congelado, inóspito, e você fica sem entender que merda que aconteceu ali, até investigar e entender que você terá uma das piores experiências da sua vida. Ah, essa aí é... Eu juro pra você que aqui eu fui de mente aberta. Eu até tava brincando com os amigos que estavam na chamada, falando, já pensou se eu gosto dessa dungeon? Mas é impossível. Pra ser justo, o templo em si até que tem boas ideias. O layout da dungeon se diferencia bastante das outras. Não, e aqui você não vou dizer que ele é ruim, mas que... Até porque eu não tenho conexão suficiente pra dizer se ele é bom ou ruim. Não tenho esse conhecimento, essa lembrança nos seus detalhes. Mas eu sei que quando eu joguei no 3DS, foi um porre, viu? Mais vertical. Tipo, é complicado. Não tô falando se é ruim ou não, mas que ele te gera uma dor de cabeça, ele gera. Cada andar tem itens e chaves espalhadas com segredos que só são liberados quando você tá em um certo nível de água acima, alguns abaixo e vice-versa. Mas o problema tá em como isso é aplicado e o que você precisa fazer pra interagir com essa, que é a principal mecânica do mapa. Pra poder... É muito fácil você se perder. Eu acho que, tipo... Deve ser uma das dungeons mais labirinto, assim, que se encontra por aí. Que ela realmente, ela não é literalmente um labirinto, mas ela é um labirinto. Pela água que sobe e desce, pela verticalidade, por um monte de coisa. Então, assim, é muito fácil se perder nela e pode ser frustrante, eu entendo isso. Andar debaixo da água, você precisa das botas de ferro, que afundam o Link e aí você consegue andar abaixo do nível da água e tal. Só que pra flutuar, você precisa desequipar a bota. Como você faz essas duas coisas? Aperta Start, tira a bota. E aí, se quiser afundar, aperta Start, coloca a bota. Aperta Start, tira a bota. Aperta Start, coloca a bota. Aperta Start, tira a bota. E fica nesse ciclo vicioso, repetindo de novo. E o pior de tudo é que você acaba se perdendo e esquece o que você ia fazer enquanto tá fazendo essa merda dessa mecânica de colocar e tirar a bota que nem precisava tá aqui. Olha, é realmente a pior experiência no jogo inteiro. Com certeza uma das piores experiências com videogame que eu tive nos últimos anos, facilmente. Nem zerar Green Dog foi tão deplorável quanto foi essa... Isso que eu nem falei nada do chefe e do subchefe desse hospício. Na mitologia de Zelda existe Dark Link, um personagem super importante que foi introduzido na série como chefe final de Zelda 2 no Nintendinho. E ele reaparece aqui. E aí eu te pergunto, um dos personagens mais importantes da série, que já foi o chefão de um dos jogos da franquia, é o chefão dessa dungeon? Não. Em Ocarina of Time, um dos jogos mais bem avaliados da história, um dos jogos mais importantes de sua era. Além de ter uma das piores experiências de exploração que eu já pude experimentar nos últimos anos, pega o lore da franquia e enfia no cu.
E o pior de tudo, pra mim, é que a forma com que o Dark Link é introduzido é muito da hora. Num lugar meio etéreo, cheio de água no chão, uma árvore no meio e uma porta no fim da sala, onde ele só aparece depois que você chega próximo da porta, representando uma luta entre você e o seu próprio reflexo. E apesar de ter achado uma situação até poética, a luta contra o Dark Link me desanimou bastante. Parecia que eu tava jogando KOF e o Rugal tava lendo todos os meus inputs. Até usar qualquer arma que não fosse a espada e transformar uma luta que poderia ser incrível numa luta infelizmente tosca. Eu não quero nem continuar falando do chefe final dessa dungeon aqui, porque ele nem merecia existir e nem deve ter tanto tempo de vídeo assim. Esse chefe eu não tive problema nenhum com ele. E sabe o que mais não deveria existir? Isso aqui. Como uma pessoa que viveu mais de uma década usando os controles de Super Nintendo, Mega Drive e PlayStation, acostumar com essa tranqueira não foi uma tarefa fácil. Mas com um pouco de paciência e insistência foi até que simples. E sendo bem sincero... O controle é muito esquisito. Acho que todo mundo concorda que esse controle é meio alienígena. Eu me acostumei porque eu jogava nele. Mas ele é alienígena. Acho que eu nunca gostei dele. O combate e a movimentação do Link funcionam curiosamente bem nessa ferramenta agrícola medieval. Muito disso... Não, mas ele falou, ele nunca teve o negócio e jogou no próprio videogame no controle, ué. Cara, eu acho que faz sentido se você reclamar, porque ele é super esquisito. Então, ele tá jogando isso agora com esse controle, ele vai achar estranho. A movimentação, tudo é diferente dele. O layout dele é todo diferente, a forma que se segura, fica o negócio pra fora, é muito estranho. Vem pelo trabalho excepcional que tiveram com o combate do Ocarina em geral, polindo o máximo que era possível dentro das limitações do controle e do console. E vale lembrar que uma das mecânicas mais importantes da indústria dos jogos foi introduzida aqui. O Z-Target é o grande responsável em fazer com que as batalhas do jogo sejam o mais dinâmicas possível, dando aquela sensação de um bom mano a mano, assim como é num pequeno jogo chamado Dark Souls, que inventou a dificuldade nos videogames, fazendo com que o formato do Z-Target fosse usado como padrão em todos os jogos de terceira pessoa, de 1998 em diante. Jogar Ocarina of Time foi a todo instante um mix de sentimentos. Em certos momentos eu me sentia super engajado com a trama, sua ambientação... Não é gostoso não, mano. Ele é completamente não anatômico, ele não encaixa na mão direita, é uma bosta o controle do 64, pô. Você tanca, você joga e esquece, você tá lá. Mas toda vez que você tem a opção de escolher um controle que não seja ele, você vai escolher um controle que não é ele. Tava cada vez mais com o passar das horas, apesar da compressão das texturas do 64 serem meio cagadas, eu achei a história bem bacana e bonitinha. Porém, em vários momentos me sentia perdido, tendo que lidar com os problemas que poderiam facilmente ser resolvidos com alguns polimentos básicos de level design, que acabaram me deixando às vezes frustrado e às vezes desanimado com a demora de ir do ponto X ao ponto Y, principalmente quando criança e sem ajuda da Epona. Não teve nenhum momento que eu me senti em essa parte aí de distância do mundo é uma coisa que eu já comentei em alguns vídeos falando sobre como os jogos hoje em dia fazem você perder tempo. E isso pode ter acontecido no passado também, só que esse mundo dele é muito mais pensado em ser um mundo orgânico, interessante, do que um mundo grande de propósito para você gastar tempo. Eu acho que essa é uma grande diferença de perspectiva quando você vai fazer o jogo, entendeu? Mundo vazio e sem nada pra fazer. Sempre tinha algo pra procurar, sempre tinha algum minigame diferente pra jogar, magias que, mesmo não agregando tanto pra sua experiência na história principal, faziam com que explorar esse mundo fizesse sentido, e que a todo instante eu tivesse algum tipo de recompensa, seja por itens ou pequenos fragmentos de história sobre os moradores de Hyrule. E a pergunta que fica é: eu jogaria Ocarina of Time de novo? Jogaria, mas não agora. Até porque esse tipo de jogo exige mais tempo e mais atenção, e eu não queria passar pelo trauma que foi Water Temple agora. Eu sei que existe a versão de 3DS que resolve o maior problema de todo o jogo, mas mesmo assim, eu quero dar um tempo e quem sabe no futuro eu não dê uma outra chance pro jogo e talvez a minha opinião mude. Mas finalmente, depois de todos esses anos, eu consegui entender o porquê esse jogo é tão amado por tantas pessoas mundo afora. Ocarina of Time pode não ser perfeito, como muita gente diz por aí, até porque ele roda num console com um dos piores controles de todos os tempos. Mas leva sim no seu nome o legado de um dos maiores jogos de sua época. Uma época que a gente não se preocupava com nada, a gente não tinha certeza de absolutamente nada sobre nada. E a única certeza que a gente tinha... Mas também tem isso, tipo... A forma de fazer jogo antigamente, que a gente começou falando no vídeo sobre isso, era diferente. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Porque é muito fácil a gente acabar vendo todos os padrões evoluídos de hoje em dia, vamos dizer assim, e falar, olha só como esse jogo é ruim, não tem nada disso. Era que a gente queria passar cada segundinho na frente da TV jogando os nossos jogos favoritos. Manda aqui o canal do Gabriel Nats. Não sei se ele tá aqui ainda. Mas vou mandar aí pra vocês, quem quiser dar uma moral pro cara, canal pequeno.
tá fazendo vídeo de jogos, a produção é boa, pô. Áudio bom, produção boa, isso já é metade do caminho andando.